Olá a todos. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre uma empresa que se chama SpaceX. Tá? A ideia dessa empresa é revolucionar a exploração espacial. Okay? Essa empresa SpaceX, SpaceX, o SpaceX que o pessoal fala, ela foi fundada por um bilionário que se chama Elon Musk. Tá? E aparentemente o rapaz é um gênio, é considerado um gênio por todo mundo. Tá? E essa empresa tem uma associação muito forte com a NASA. E o que eu quero mostrar hoje é a importância da SpaceX para a NASA, ok? A importância de uma empresa privada para uma empresa estatal, ok? Isso aqui tudo é sobre a minha opinião. Não é uma verdade absoluta, é a minha opinião, minha visão, meu ponto de vista. Ok, então vamos lá. Eu tenho a impressão que a NASA está tentando corrigir os erros dela, tá? Então o que acontece? Os terraplanistas, dia após dia, vai lá e mostra falha, e mais falha, e mais falha. Uma série de falhas da NASA. E a NASA está anotando isso. Tem lá muita gente lá anotando tudo isso aí. E eles têm que corrigir. Corrigir não é o termo muito correto, né? Porque na verdade se corrigir é passar a borracha em cima dessas críticas todas, né? Então olha só. Isso aqui é uma matéria de 2006 do Globo, O Globo. Diz assim, ó, NASA perde gravação da chegada do homem à Lua. Governo dos Estados Unidos, na verdade lê-se NASA, perdeu o registro original da primeira ida do homem à Lua. E aí depois, Estadão. Fitas sobre chegada do homem à Lua foram apagadas, admite NASA. 2009, alguns anos depois. E aqui da Folha de São Paulo, no UOL, 2009. NASA apagou fitas originais da ida à Lua. Que é isso que o pessoal diz, ó. Gravações estavam no estoque de 200 mil fitas que foram reutilizadas, porque aparentemente a NASA não tinha dinheiro, certo? Foi reutilizada nos anos de 1970 e 1980 para economizar dinheiro, né? Beleza. E aí diz assim, ó. As fitas originais com as imagens da Apollo 11, primeira missão tripulada à Lua, perderam-se para sempre, afirmou ontem a NASA. Uau! E de repente, imagina só o que isso aqui resultou. Porque o que acontece é o seguinte, se a NASA mostrasse as fitas, ia evidenciar um monte de problemas ali da ida do homem à Lua, certo? O pessoal ia encontrar vários problemas. Por exemplo, a questão de uma fita num lugar tão frio ou tão quente ou com tanto de radiação, etc. Tem que ter determinadas marcas. Ok, e cadê a fita? A fita sumiu. Alguém copiou algo por cima, aconteceu alguma coisa, reutilizou a fita. Isso aí é o que o pessoal falou em 2009. Lógico, tipo assim, quem que acreditou nisso? E agora, no ano de 2019, 10 anos depois, diz assim, ó. Ex-estagiário da NASA leiloa fitas da chegada à Lua e fatura 1,8 milhão de dólares. Olha só, sem restaurações, sem contraste, sem remasterização, as fitas representam as mais nítidas, antigas e precisas imagens dos primeiros passos da humanidade na Lua. As primeiras imagens do pouso do Apollo 11 foram vendidas pela bagatela de 1,8 milhão de dólares. Olha que interessante. Então, pera um pouquinho. Eles mudaram a história, percebe? A história até o ano 2009 era, eles reutilizaram as fitas. E de repente aqui mudou. Um estagiário encontrou. Que estagiário é esse? O estagiário de hoje? Não. É um estagiário da década de 70. Uau, caramba. Olha só. Diz assim, ó. NASA leiloou um material histórico? É a pergunta que o pessoal faz. Diz assim, não foi bem isso que aconteceu. As fitas estavam em posse de Gary George, um ex-estagiário que adquiriu legalmente na década de 70. Ele adquiriu as fitas do pouso do homem à Lua, em tese. Não existiu, mas ele adquiriu na década de 70. Um estagiário, tá? O estagiário, com pouco dinheiro, comprou essas fitas. Como? Na época, ele pagou 217 dólares por cerca de 1.150 rolos de fitas magnéticas da NASA em um leilão do governo. E ele não sabia o que tinha lá dentro. Então, pera um pouquinho. Ele pagou mais ou menos
20 centavos por fita. Cada fita dessa custou para ele 20 centavos. Ele foi lá e, eu não sei o que tem essas fitas aí, vou comprar esse lote de 1000 fitas por $200. Pra quê? Puxa vida, né? Sério, eu não sei como é que as pessoas se sentem lendo isso aqui. Eu me sinto mal, mas vamos lá. Décadas se passaram e a maior parte das fitas foi vendida ou doada por Gary. Outras receberam novas gravações em cima, mas o estagiário acabou por guardar 3 delas que haviam sido identificadas pelo pai como sendo material raro. A NASA chegou a entrar em contato para comprar o conteúdo de volta 10 anos atrás. Ou seja, lá em 2009, quando ela disse que gravou por cima as fitas, ela diz agora, 10 anos depois, que lá em 2009 ela tentou comprar as fitas do cara. Tá? Ok. Mas não pôde pagar o valor proposto por Gary, que decidiu então vendê-las essa semana, faturando uma quantia milionária. Então a NASA não conseguiu pagar 10 anos atrás, então o cara resolveu ficar mais 10 anos com a fita para leiloar só agora. Sei. O leilão ocorreu no dia 20 de julho, data que marcou 50 anos da missão histórica, e as apostas começaram com $700. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma tentativa da NASA arrumar a história. A história inicial era muito ruim. Muito ruim. A gente gravou por cima, a gente tentou fazer alguma coisa para economizar dinheiro, tal. Uma empresa que ganha bilhões. Não cola muito, né? Agora não, agora o estagiário foi lá e comprou. Os caras pensam que melhoraram muito a ideia, né? A imagem. Mas tudo bem. A ideia aqui a NASA está tentando arrumar os erros dela, tá ok? E arrumar está entre aspas, porque não é corrigir, tá? É simplesmente vender a mesma coisa com uma aparência diferente, tá? E aí vem uma pergunta. Essa SpaceX é uma empresa independente feita por um bilionário e etc. tal? Resposta. Na minha visão, esse rapaz aqui, o Elon Musk, ele é um garoto propaganda de algumas ideias, tá? No caso aqui, da exploração espacial, minha visão. Olha o que diz aqui. Elon Musk diz que há 70% de chances dele se mudar para Marte. Como que será que ele calculou isso? 70% de chances. Ele vai para Marte agora. Poxa, que coisa. Olha só. De novo, a SpaceX é uma empresa independente da NASA? Ou elas estão grudadas? A pergunta. Elon Musk não será visto fumando maconha em público novamente, diz NASA. Ó lá, NASA tá dando uma chicotada no cara. Eu resolvo fumar maconha em público. Sou totalmente contra a maconha, ok? A questão aqui não é essa. A questão é a NASA mandando o maconheiro parar de fumar maconha. É um negócio difícil, percebe? Né? Não sei se o cara é maconheiro e tal, só fumando uma maconhinha aqui num show, tá? Não sei o que ele faz na casa dele. Mas, né? Olha só. Elon Musk tomou mais uma bronca, dessa vez da NASA. A agência espacial norte-americana, que tem contrato com a SpaceX, garantiu que o executivo não será visto fumando maconha ou bebendo uísque em público novamente. Tá? Musk é comprometido com a segurança e entende que isso não era um comportamento apropriado, diz o administrador da NASA. Então quem está falando que não vai fumar maconha não é o Elon Musk, tá? É o administrador da NASA. Credo. Pensa numa coisa dessa. Véio. Não foi algo útil e não inspirou confiança. Né? Vocês não vão ver isso de novo, assegurou o administrador da NASA, o Jim alguma coisa. E quem veio em defesa do Elon Musk? Outro, na minha visão, outro vendedor de ideias, vendedor da ciência espacial aí, o Neil Desgraça Tyson. Tá? E ele diz o seguinte, ó. Ele diz assim, quando ele foi perguntado para ele sobre o Elon Musk fumando maconha, ele disse assim, deixa o cara em paz, deixa o cara ficar chapado se ele quiser ficar chapado. E aí conclui, o Neil Desgraça Tyson diz o seguinte, diz que colaboraria com Elon Musk e que ele é a melhor coisa que já tivemos desde Thomas Edison. Caramba! É a melhor coisa que teve desde Thomas Edison. Vamos parar para pensar um pouquinho. Esse Elon Musk tem uma outra empresa de carros que se chama Tesla, ok?
E aí vem um fulano aqui dizendo que ele é a melhor coisa que os Estados Unidos já teve desde Thomas Edison. O cara que tem uma empresa que se chama Tesla. Sério, essa é uma piada, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então assim, vou usar uma linguagem aqui de bandido aqui, uma linguagem de, como é que se fala? Dos bicheiros e essas coisas aí. Olha só. Ok, se a NASA está assim com a SpaceX, a pergunta é, por que a NASA precisaria de uma laranja? Por que ela precisa da SpaceX? A pergunta. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, uma série de perguntas. A pergunta é, basicamente, quem é o maior comprador de gás hélio do mundo? Tem ideia? Vou dar algumas dicas, hein? Opção 1, a Disney. A Disney tem uns balões lá grandes que ela tem que encher de gás hélio, né, para levantar as pessoas. Vende um monte de bexiga lá, esse monte de balão aí. Fica o dia inteiro, ó, enchendo esse monte de balão para criançada. Será que a Disney é a maior compradora de gás hélio do mundo? O que vocês acham? Opção 2, bufês infantis e parques. Sempre você vê no parque lá alguém vendendo um balãozinho que voa com gás hélio. Ou nos bufês, sempre tem lá o pessoal entregando balão. Então, será que os bufês infantis e os parques são os maiores compradores de gás hélio do mundo? Uma pergunta. Que tal essa aqui, ó? As empresas que fazem propaganda em balões. Aqui o pessoal colocando aqui, ó, coloca o seu logotipo aqui, ó. Enche esses balões aqui com gás hélio e aí colocam lá na rua, ou as concessionárias usam isso, né? E olha só, esses balões aqui um pouquinho menor, mas tem aqui os grandões. Ó, um monte. No mundo inteiro o pessoal usa esses balões aí. Olha só, formato de porco, do DHL. Será que são as empresas maior consumidoras de gás hélio? Outra, o mercado Publix. Vocês não vão conhecer muitos de vocês, mas aqui nos Estados Unidos tem um mercado que chama Publix, que putz, é lotado de balão. Você vai passar pelo caixa do mercado assim com as crianças, é terrível. Eu não gosto de ir no Publix por causa disso. As crianças olham aquele monte de balão assim e já começam a perguntar dos balões, né? Das bexigas. E olha só a quantidade de balão aqui, olha só. Impressionante. Impressionante. E olha só, no Valentine's Day lá, tipo o Dia dos Namorados, alguma coisa do tipo. Olha a quantidade de balão. Né? Uma prateleira aqui só para você pegar o tipo de balão e encher lá. Eles gastam um monte de gás hélio. Será que o Publix é um dos grandes compradores de gás hélio do mundo? Pergunta. Ou talvez, só por eu estar perguntando, as pessoas já se tocaram, né? Talvez a opção 5, a NASA. Será que a NASA é a maior compradora de gás hélio do mundo? O que vocês acham? Beleza. Então tá aqui, ó. A NASA fez uma ordem aí de 56 milhões de dólares só para gás hélio. Tá? Comprou um monte de gás hélio. Não é só ela. O Google e a Netflix também estão comprando um monte de gás hélio. Interessante. Olha só. O gás hélio, o preço aumentou 135% em 2018. Né? Diz aqui que ele é muito importante para a tecnologia aeroespacial. Caramba, e para balões também aqui, bexigas, beleza? Olha só. Para onde tem ido todo o gás hélio? Diz assim, ó. De fato, em 2012, o gás hélio está barato porque o maior consumidor de gás hélio, a NASA, está começando a reciclar o gás hélio que ela utiliza nos tanques de combustível. Olha aqui embaixo. Diz assim, ó. A Macy's, que é uma loja de departamento aqui dos Estados Unidos, é a segunda maior compradora, maior consumidora de gás hélio, apenas atrás do governo dos Estados Unidos, que na verdade o que isso significa é a NASA. Okay? Então minha pergunta, por que a NASA usa tanto gás hélio? Bom, segundo a NASA é para você conseguir fazer soldas com grande precisão nos metais, para você limpar tanque de gasolina de foguete, tá? Tanque de combustível, mas
Às vezes, eu penso que esse monte de satélite que eles dizem que tem lá em cima, parte deles são feitos com base em bexiga. Às vezes eu penso isso. Às vezes. Tenho esse devaneio, às vezes. E aí, de repente, sabe? Começa a cair uns satélites com um balão pendurado neles. Né? Ó, satélite do Google cai em fazenda em Goiatuba. Esse satélite aqui dizem que é diferente do da NASA. Tá? É do Google da série Loon. Né? Deve ser Balloon Loon. Deve ser isso. Então, olha só, de longe, o tamanho do balão. Né? E você vê que ele caiu assim, murchando o balão. Por quê? Porque senão isso aqui estaria todo destruído. Não é o caso, está bem inteirinho, mais ou menos, aí, com poucos amassados. Este aqui, o anterior, onde que era? Em Goiás. Este aqui é no Pará, em Santarém. Tá? A comunidade também encontrou esse satélite. Tá? Olha só, o satélite. Obviamente isso aqui estava preso num balão. Como é que eu sei? Muito simples. Os painéis solares estão aqui inteiros. Ó. Tá? Tem um pequeno amassado aqui, mas eles estão inteiros. Se você soltasse isso aí de alguns 1000 metros de altura e ele caísse no chão, ele ia estourar os painéis solares de todos, né? Obviamente. Olha só, satélite cai no Maranhão. Olha a bexiga aqui atrás, o balão. O satélite do Google cai no interior do Piauí. Ó, já cai no Piauí, Maranhão, Pará, Goiás, tem São Paulo também. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é em Los Angeles. Este outro aqui é Colômbia. Este outro aqui é no Chile. Este outro aqui no Sri Lanka. Este outro aqui no Panamá. Este outro aqui no Quênia. Olha só o balão aqui atrás. E você começa a perguntar assim. Você começa a olhar esses satélites aí, com esses balões enormes, e você começa a perguntar assim, por que será que a NASA usa tanto gás hélio? Né? É uma pergunta. Ela vai lá e te mostra uma imagem como esta aqui, ó. Uma Terra aí cheia de satélite. E aí você fica se perguntando, os mesmos caras que colocam esse monte de coisa para cima são os maiores comparadores de gás de bexiga. Interessante, é uma observação, certo? Muito interessante. Vamos continuar aqui. Beleza. Então vem a pergunta de novo. Por que a NASA precisa de um laranja, né? Linguagem do bandido lá. Esse negócio de laranja aqui, quando uma pessoa usa o outro para fazer suas malandragens. Acho que é isso. Então vamos lá. Por que a NASA precisaria de um laranja? Adivinha? Porque vamos supor o seguinte, vamos supor, daqui a amanhã o pessoal vai começar a pegar no pé da NASA com outras coisas. A NASA já está se adiantando. Uma delas provavelmente vai ser o gás hélio, que nem eu estou fazendo aqui hoje, certo? E aí o que acontece? Se a NASA quisesse passar desapercebida, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que criar umas 20, 30 empresas, certo? E essas empresas comprariam gás hélio para ela e ela usaria o gás hélio. Então ela não seria a maior compradora de gás hélio do mundo, porque ela pulverizaria as compras em várias empresas diferentes. Ela não pode fazer isso, ela não pode ficar criando empresa, ela é uma estatal. Ela não tem por que ficar criando empresa para fazer compra de gás hélio. Mas, se ela tem uma parceria muito forte com uma empresa privada, a empresa privada, ela pode fazer isso. Ela pode fazer várias coisas que permitem esse tipo de coisa que nem aparecer pra gente, sumir do mapa, ok? Então, a minha visão é isso. Minha visão, qual que é o interesse da NASA em um laranja? Seria você conseguir esconder ou ocultar algumas determinadas coisas, que você não consegue como uma empresa estatal, porque você é do governo, certo? Então, assim, no meu ponto de vista, a NASA provavelmente tem uma estratégia de médio prazo para corrigir todos os erros encontrados pelo pessoal da Terra plana, né? Então, assim, tem nuvem repetida na Blue Marble 2002. Aí daqui a pouco aparece lá em 2018 e põe uma notinha. Essa foto realmente é uma montagem. Você não sabia? Então, trivial, né? De repente, a NASA perdeu as fitas. Chega em 2019, a NASA achou. Foi leiloado já. Né? E assim vai. Então, para você conseguir corrigir as coisas, para a NASA conseguir corrigir esse monte de coisa, eu penso que ela só consegue fazer isso se ela tiver apoio de uma empresa privada. Ela não consegue fazer isso de forma estatal. Né? E, né, uma coisa interessante, né? Olha o que está acontecendo aqui.
estão corrigindo a história, ok? Eles não estão corrigindo de consertando, eles estão corrigindo de modificando a história, eles estão modificando a história, tá? E daqui a um tempo, quem for falar sobre isso, de que a NASA perdeu as fitas, é só um teórico da conspiração, porque na verdade um estagiário comprou as fitas por 20 centavos cada uma e vendeu por 1,8 milhão de dólares, né? Beleza. Agora, sim, a NASA tem que dar um puxão de orelha no garoto propaganda. Por quê? Porque ele não pode fazer esse tipo de coisa aqui em público se a NASA quer realmente criar uma imagem, né, em cima disso tudo aí, tá? Eu acho que é o que eles estão tentando fazer. Agora, vamos lá. Eu já falei lá da SpaceX especificamente. Essa semana a gente vai falar um pouco da SpaceX, mas na quarta e sexta. E a questão da SpaceX e as águas de cima, ou seja, como os foguetes da SpaceX estão conseguindo entrar nas águas de cima, eu apresentei lá no Patreon, tá? Tem o SpaceX 1 e 2. Então, um vídeo dedicado às águas de cima, que estão abaixo da cúpula de gelo, que é o domo, tá? Tem o domo e abaixo tem água e acima tem água, tá? Eu estou falando da água abaixo do domo de gelo. Beleza. E essa água, você olhando para cima, ela está lá. Só que você não consegue ver. Por quê? Porque o sol está na sua direção, né? É difícil você ver. E no caso aqui, tem esse canal Terra Plana USA, canal muito legal, tem 18 mil inscritos, que ele fez o seguinte, ele comprou uma máquina Nikon P1000, muito bacana, e ele está filmando aqui um planeta, né? E de repente, aqui em 2 minutos do vídeo, ele vê passando uma onda na frente do planeta. Achei muito legal isso, tá? Vou deixar indicado este vídeo aqui. Quem tiver interesse, se inscreve lá também no canal Terra Plana USA. O foco dele não é um foco assim como o do Leandro ou do Bruno, do Mistérios do Mundo, mas é um foco em experimentos. Ele tem lá um equipamento bem legal e ele está fazendo experimentos. Então é legal acompanhar, eu vou estar acompanhando e estou indicando aqui para vocês também estarem acompanhando. Voltando, acabou a bateria da máquina, então só para finalizar, muito obrigado a todos aí pela paciência, até mais, e essa semana ainda quarta e sexta-feira a gente fala sobre a SpaceX, essa empresa fantástica para a NASA e que está revelando basicamente algumas informações aí sobre a estrutura do céu pra gente, tá? Revelando de forma indireta, mas ainda assim está revelando, né? Por hoje é isso, muito obrigado, até mais.